1 Reis, capítulo 17, diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto às torrentes das águas de Querite, fronteira com o rio Jordão. Beberás da torrente que ordenei aos corvos que ali alimente e te sustente. Foi ele, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pão pela manhã, e pão e carne, como também ao anoitecer pão e carne, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhes veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai-te a Serepta, que pertence a Sidom, demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ela chamou e lhe disse: ele a chamou e lhe disse: traze-me uma vasilha de água para beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos para preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, não tenha medos, não te atemorizes, não te amedronte. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque aqui assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre a face da terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Então, irmãos, essa palavra foi a palavra que o Senhor fez ecoar dentro da pandemia para a nossa casa, e eu quero te dizer que ela vem crescendo. Por que nós lemos isso aqui? É só para termos uma referência. Referência de quem? Referência da pessoa de Elias. E por que a pessoa de Elias? Não sei quantas vezes nós vamos falar sobre isso. A Bíblia diz que antes que venha o último, grande e terrível dia do Senhor, Deus levantará o espírito profético de Elias. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos aos pais. Então, Deus estabeleceu Elias como um sinótico de uma movimentação profética, algo que se move no reino do Espírito, algo que se move nas regiões celestiais. É um movimento que antecede uma chegada física de Deus sobre a face da terra. É um movimento que ele antecede no reino do Espírito uma chegada do Senhor sobre a face da terra. É por isso que vimos aqui. E o que estamos dizendo? Deus eles tem anunciado sobre uma transição. E está buscando que pessoas se levantem no espírito de Elias, que prepare, que dê a Deus elementos no espírito para que ele possa vir gerar as mudanças que ele quer. E aqui nós temos um cenário maravilhoso que eu sei no meu espírito que é o que está acontecendo. Deus encerra com Elias um movimento e Deus vai e manda Elias bater na porta de uma casa. Deus manda Elias bater na porta de uma família. Deus manda Elias... E Elias não foi bater na casa de uma família nobre. Elias não foi bater na casa de um palácio, de um governador, de um pastor ou de um apóstolo. Não, ele foi bater numa casa simples. Ele foi bater numa casa de uma família, inclusive ela era viúva. E quando ele chega e tem um contato com aquela mulher,
O caos estava instalado e ele fala com ela e ele pergunta para ela, o que você tem? Ele pergunta para ela, antes ele pede, me dá um pouco de água. E ela prontamente vai buscar água para ele. E quando ela buscar água prontamente, quando ela está indo buscar água, eles, por favor, traga comida para mim também. Deixa eu lhe falar algo. Quando Elias pede para ela buscar água, e ela prontamente vai buscar água, não é como hoje você pedir um copo d'água. Não, estavam 3 anos sem chover. O rio havia secado. Então a água não era uma coisa comum que estava à disposição para você dar para qualquer pessoa. Mas ela prontamente foi buscar água. E quando ela vai buscar água prontamente, ele diz, traz para mim também comida. E ela freia, nessa hora ela para e diz, Senhor meu, comida você quer? Eu tenho só um pouquinho de azeite numa botija. Eu tenho um pouquinho de farinha numa panela. Eu vou fazer o nosso último prato de comida para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer. E aqui o Senhor falou muito forte, e eu quero repartir com você. Aquela mulher estava pronta para dar a Elias a água. E ele disse, eu quero também a comida. O que Deus estava apontando é o seguinte, ela estava pronta para dar água, era a medida que ela tinha em Deus, era a medida que ela tinha em fé, é a medida que ela tinha no Senhor, mas Deus estava provocando nela uma medida mais longa, estava provocando nela uma medida maior, como Deus queria mudar um cenário dentro daquela casa, como Deus queria mudar um cenário dentro daquela família, ele clamou, ele buscava uma medida maior, buscar água e dar água para ele, era uma medida que ela já dava, era uma medida de oração, de consagração, de fidelidade, algo que ela já estava acostumada a dar, porque o Senhor tem falado que o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. Por quê? Porque ele está transicionando algo. A maldade sobre a terra, irmãos, ela está aumentando. A maldade sobre a terra, ela está se ampliando. O pecado, a iniquidade dos homens está se ampliando e ela vai ampliar mais. Mais coisas ruins ainda vão acontecer. Outros lockdowns talvez sejam exigidos. Rumores de guerra aumentarão. Situações contrárias aumentarão. Só que Deus, ele tem uma palavra de a gente ter um bom ânimo no meio da aflição. Nesse mundo tereis aflição, mas coragem. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então há um caminho de você andar motivado no meio de um cenário que mostra que as aflições vão aumentar, que as contrariedades vão aumentar. Então as coisas parecem que poderão ficar até pior talvez na terra, mas no meio desse caos Deus tinha uma proposta para aquela casa. No meio desse caos Deus tinha uma proposta para aquela família. E ela revela o coração dizendo, olha, eu estou com medo, eu estou insegura, eu não tenho uma perspectiva de futuro, a minha conta corrente não fecha, havia um cenário de medo, um cenário que ela diz assim, eu e meu filho vamos comer, depois nós vamos morrer. Havia um prenúncio de morte, havia um cenário de medo e havia um cenário também de escassez. Irmãos, por incrível que pareça, hoje tem dinheiro e não se tem coisa para comprar. A gente ainda não percebeu. Porque para quem vive com pouco dinheiro, isso ainda não gritou. Mas para quem tem um pouco mais, hoje tem mais procura do que oferta. E pode ser que coisas venham a faltar. E pode ser que situações venham a piorar. Só que no meio desse caos de 3 pilares, qual era o pilar? Medo. Um outro pilar, escassez. Um outro pilar, prenúncio de morte. Nós estamos vivendo esses dias de prenúncio de morte, dia de escassez, escassez de pessoas no lugar, escassez de tempo para uma coisa ficar aberta, escassez de você poder abraçar alguém, escassez de recurso para muita gente. Havia um medo instalado, havia um prenúncio de morte. E o Senhor tem falado sobre
o aumento dos movimentos de medo, sobre o aumento dos movimentos de fadiga, de pânico, de medos, de inseguranças, de incertezas. E esse era o cenário daqueles dias, e esse é o cenário desse momento. Irmãos, e Deus está dizendo que as adversidades, pode ser até que elas aumentam, mas nem tudo é o diabo, nem tudo é Satanás. Dentro do plano eterno de Deus, tem movimentos de adversidades, que no meio deles tem uma operação de Deus, no qual nós podemos estar atentos, estar ouvidos, estar ligados. A questão é que a gente está muito mais orientado pelas adversidades do que orientado pela palavra profética, muito mais orientado pela adversidade do que orientado pela voz de Deus. E essa mulher estava num conflito agora. Qual era o conflito? Ou ela olhava para a realidade de que só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que ia comer o último prato de comida e sua casa ia padecer. Ou ela dava atenção para a voz profética. Ou ela era guiada por aquela diversidade do medo, de situações contrárias, e não eram situações contrárias ilusórias, não. Faltava mesmo. Realmente tinha dados 3 anos sem chover. Tinha dados, ela, na despensa dela não havia fartura, de fato, tem a falta. De fato, no dia seguinte, na semana seguinte, ela não sabia de onde ia tirar a comida. Ela era uma mulher viúva. Todo o cenário era contrário e não era uma invenção da cabeça dela. Só que, ao mesmo tempo, tudo aquilo era uma mentira comparado ao que Deus estava para fazer. E o que Deus estava para fazer é: eu vou entrar na sua casa e você vai viver uma experiência que a tua conta corrente não vai explicar. Você vai viver uma experiência que a tua teologia não vai explicar. Você vai viver uma experiência que nada a ciência não vai explicar. A medicina não vai explicar. Se você se ater à palavra profética, se você se ater às instruções do Espírito, o azeite da botija não vai acabar. A farinha da panela não vai acabar. E azeite da botija não vai acabar. A farinha da panela não vai acabar. Nós não estamos falando aqui de prosperidade financeira. Não. Não, quando fala da farinha, fala da palavra. Quando fala do azeite, fala da unção. Fala em dias de caos, em dias onde o amor está esfriando, em dias onde as situações são contrárias. Deus tem entrado em lares, Deus tem reconfortado corações, Deus tem dado instruções, tem restauração de matrimônio, tem resgate de filho, tem curas. Deus está fazendo coisas gloriosas no meio desse caos. Só que ao mesmo tempo, em meio a um caos que nos convida para incertezas, que nos convida para a incredulidade, que nos convida para separar, que nos convida para excluir, que nos convida para desistir, que nos convida para concordar com as notícias que perambulam na terra. Ainda mais que você vê algumas experiências reais acontecendo. Eu não sei se você já perdeu um amigo no Covid, mas eu perdi. Eu não sei se você perdeu alguém que você ama com a enfermidade do Covid. Eu perdi. Então, uma experiência perto de você ou dentro da sua casa, unida a mais noticiários aqui e ali. Você daqui a pouco abraça a notícia do caos. Você abraça a notícia da morte. Você fica enclausurado com pensamentos de medo, com pensamentos de morte, com pensamentos... E quando você olha, seu casamento parece que não vai. O filho, a filha que você tinha uma esperança de melhorar, parece que piora. Você começa a ter dados concretos, como o de Pedro. Pedro, lança a tua rede ao alto, Senhor. Eu te respeito, o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, mas eu pesquei uma noite toda e não peguei nada. Pedro, por favor, eu não quero que você baseie na experiência do que não deu. Eu quero que você conecte com a palavra que vai dar. É com a palavra profética. É com o espírito da profecia. E Deus, irmãos, Ele está entrando nos lares. E Ele está buscando arrependimento. Ele está buscando quebrantamento.